Fala galera, tudo bem? Tudo bem, oitavo ano, tudo certo? Trazendo aqui então o finalzinho da nossa unidade 2, tá? Tô terminando de corrigir nossa unidade 2. Essas são as últimas 3 páginas, tá? Pra gente partir pro próximo capítulo e falar de Brasil, tá? Então eu tô na unidade 2, corrigindo 476, 477 e 478. Vamos lá? 476. Vou tentar ampliar aqui para ver onde é que a gente está, né? Mas vou ler aqui no meu livro, porque esse aplicativo aqui eu não consigo ampliar muito. Como vocês estão com o livro aí na mão, o livro na mão fica mais fácil, né? Leia o texto, alguma coisa, tá? Com base no texto e seus conhecimentos, explique a principal diferença entre os dois movimentos apontados pelo autor. Está falando de Minas Gerais e Bahia, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana. Principal diferença. O livro traz até a principal diferença nas lideranças. Conjuração Baiana sendo liderada pelos populares e a Inconfidência Mineira por pessoas da elite, vamos dizer assim, né? Menos o Joaquim José da Silva Xavier, que era uma pessoa mais simples, mas a grande maioria eram médicos, né? Pessoas que tinham ali uma certa posição na sociedade. Eu ainda acredito, na minha opinião particular, eu acredito que a principal diferença seja a questão da abolição, tá? Da libertação dos escravos, da liberdade dos escravos. Conjuração Mineira não queria a liberdade dos escravos. E a baiana queria dar liberdade aos escravos, visto que era organizada ali, inclusive por muitos, né? Os 4 principais eram negros, né? Eram populares, pessoas simples, e queriam dar liberdade aos escravos, tá? Aqui na de baixo tá assim, o que esses movimentos tinham em comum? Queriam, né, gente, a liberdade, a independência em relação à metrópole e queriam instituir ali um governo republicano, tá? Nessas regiões, né, Minas e Bahia. Marquês de Pombal. Marquês de Pombal tinha objetivos claros em relação à administração. Quais eram seus objetivos em relação ao reino e ao Brasil? Ele acreditava, Pombal veio, né, para tentar tirar Portugal da crise, né? E ele afirmava que a exploração da colônia, né, ou seja, a questão da economia, controlar, que por isso esse aumento de impostos, né? Por isso o aumento dos impostos. Acreditava que assim ele ia conseguir arrecadar cada vez mais dinheiro, tirar Portugal da crise, tá? O Max desafio aqui embaixo, A1 é letra A. Está pedindo para a gente falar, ó, acerca dos movimentos relacionados com a crise do sistema colonial, é correto afirmar que, por isso que aqui no texto tem assim, ó, elas tinham a ver com as novas ideias e os fatos ocorridos na esfera internacional. E aí você pensa nos movimentos que estavam influenciando a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. E aí a gente vem aqui, ó. A Inconfidência Mineira foi a primeira tentativa de rompimento dos laços com a metrópole portuguesa. E, entre os seus projetos, havia o de organizar uma república independente. Quando você pensa em Estados Unidos virando república, 1776, influenciando. Quando você pensa nas colônias da Espanha, que já estavam independentes, eu estou aqui em 1798, 1790 e pouquinho, e o Brasil ainda era controlado, ainda era uma colônia, né? Mas internacionalmente, né, nós já tínhamos países, o Brasil ainda era uma colônia, os Estados Unidos já era um país, né? O Haiti, 1804. Então, era isso que eles queriam e se debruçavam muito, se apoiavam muito nos acontecimentos internacionais, tá? Mudando aqui de página, desculpa. Na 477, eu tenho aqui a número 2. A número 2 tá assim, olha. O alfaiate pardo no sentido de mulato, né? João de Deus, que na altura em que foi preso não tinha mais do que 80 réis e 8 filhos, declarava que todos os brasileiros se fizessem franceses para viverem uma igualdade em abundância, ou seja, se apoiando aí na Revolução Francesa, né, a questão da igualdade, liberdade e fraternidade. O texto faz referência à Conjuração Baiana. No contexto da crise, esse movimento se diferenciou dos demais movimentos. Qual a principal diferença? Está lá na letra E. Defender um governo democrático que garantisse a participação política das camadas populares. Quando a gente fala em Conjuração Baiana, pessoal, populares quem organizaram, tá?
Olha só a letra D. Apresentou um caráter elitista burguês. Não, isso tem a ver com conjuração mineira, né? Inconfidência mineira. Olha C. Propor a instalação de um regime nos moldes da República, sem alterar a ordem escravista. Não, gente. Não era sem alterar a ordem, é alterando muita coisa. A ordem escravista e latifundiária. Eles queriam a liberdade dos escravos. Vamos partir para 3, para a gente ganhar tempo? 3. Com base no texto nos conhecimentos sobre o episódio da Inconfidência Mineira, vamos ver o que está certo. 1, 2, 3, tá aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Estão certas, pessoal, a 2, 3 e a 4. Olha 1. Olha 1. A Inconfidência Mineira teve a sua influência teórica limitada ao ideário iluminista. Não. Não foi só o ideário iluminista que influenciou a independência dos Estados Unidos também. Preconizado pela Revolução Francesa, apesar da diversidade social verificada entre os conspiradores. Não tinha diversidade social. Não tinha pessoas de várias classes sociais ali liderando a Inconfidência Mineira. Era a galera da elite, tá? E ponto final. 2, 3 e 4 estão certas. Marquem então aqui para mim, por favor, a letra E. Somente a 2, a 3 e a 4 são verdadeiras. 4. As contradições amplas e profundas do processo histórico de Minas acabaram gerando relações que podem ser entendidas através dos antagonismos colonizador-colonizado, dominador-dominado. Nesse contexto, a coroa portuguesa, em seu próprio benefício, desenvolveu uma ação educativa, compreendendo como educativa, em que sentido? Você faz uma coisa para mim e eu faço uma coisa para você e você faz outra coisa para mim. Tá? É essa relação, ó. Dominador, dominado, colonizador, colonizado. E onde está isso? Está na letra C, dizendo o indulto por dívida fiscal e o estímulo à traição e à delação entre os súditos. Lembra que eu falei com vocês que o Joaquim Silvério dos Reis vai ser um X9? Ele vai delatar, é letra C, tá, gente? Ele vai delatar, ele vai entregar a galera da Inconfidência Mineira, por isso ela não vai nem chegar a acontecer. Ele teve o indulto, ou seja, o perdão das dívidas, era isso que ele queria, né? Então ele fez uma coisa para a metrópole portuguesa e a metrópole deu o perdão a ele entregou a galera da Inconfidência Mineira, inclusive ele participava, ele era líder também, tá? Então ele teve o perdão da dívida e traiu a galera, né? Traiu ali a galera dizendo, olha só, perdão, vai acontecer uma parada, vai acontecer um negócio, se liga aí, tá, coroa portuguesa, tá? Letra C. Partindo aqui para 4, 7, 8, eu tenho um esqueminha, né, pra gente poder preencher, tá? Motivos da crise. Vamos pensar principalmente no aumento dos impostos, tá, gente? Teve a crise lá de Portugal e tal, mas por que o sistema colonial vai entrar em crise? Aumento dos impostos, né? E a gente vai ver as insatisfações começando a surgir. Já vinham surgindo, né? Mas muito fortemente aqui, tá? Governo Pombalino. Principalmente a gente lembra dele, né? Do governo do Pombal, marcado pelo desenvolvimento, aí, pela ideia de explorar cada vez mais a colônia para enriquecer Portugal, né? Controlar cada vez mais a colônia, né? Para tentar melhorar a crise lá de Portugal, e a transferência, né? Da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, que aconteceu lá em 1783, tá? Foi Pombal quem fez isso, tá? Pacto colonial. Pacto colonial, a gente vê o controle muito grande, o pacto era uma exclusividade comercial, colônia, só pode fazer comércio comigo, não pode fazer com mais outra metrópole nenhuma, você me pertence, tá? O que fazia, né, gente, no outro quadro, nesse quadro aqui do meio, olha, nesse quadro do meio a gente pode colocar o que fazia com que a riqueza da colônia fosse só para a metrópole, né, para Portugal, e os colonos tivessem que comprar produtos, né, mercadorias só vindas de Portugal, tá? Aí eu pergunto para vocês, isso era pacto ou era uma imposição? Pacto é quando é um acordo, né? Os dois concordam em fazer. Enfim, cabe pensar, tá? Conjuração mineira, causas. Lutavam contra os impostos pesados. Conjuração baiana, queriam o fim da escravidão e as diferenças sociais. É muito de acordo com a liderança, estão vendo? A galera da elite queria o fim dos impostos, não estava pensando nos escravos, não. E a galera da Conjuração Baiana, que estava sendo liderada lá pelas pessoas pobres, queriam melhoria de vida. Classes sociais, elite em Confidência Mineira, populares lá na Baiana, propostas, emancipar Minas e criar uma república. Lá na Baiana também, queriam isso, uma república, tá?
e a liberdade, né, a independência. Resultados. Lá na Conjuração Mineira, apenas o Joaquim José da Silva Xavier foi esquartejado. E aí eu falei para vocês, olha a ideia do herói. Olha a ideia de foi esquartejado. Claro que a gente tem que lamentar muito isso. Mas por que lá na Baiana 4 foram executados e nenhum deles é lembrado, nenhum deles tem um dia nacional, né? Então, na Inconfidência Mineira, nós tivemos o Joaquim José da Silva Xavier, foi esquartejado, colocado lá como exemplo, né? Muito triste aquilo, mas em contrapartida é colocado como herói nacional, né? É o Messias que veio para nos salvar, né? Os outros foram exilados, né? Mandados para fora da colônia. E lá na Conjuração Baiana, 4 executados, inclusive o João de Deus, que é muito citado, aí já foi citado até no exercício aqui, tá? Vou parar aqui, semana que vem a gente continua com a unidade 3, beleza? Beijo, até.